Ixi, pela quantidade de gente, o amém foi fraco. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Alguém veio para a vigília nesta noite? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem coisa preparado aqui nesta noite para cada um de nós. Para mim é sempre um motivo de muita alegria e grande satisfação estar aqui com os irmãos para juntos nós adorarmos o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. Amém? Antes de nós entrarmos aqui na palavra, vamos tentar louvar a Deus aqui nesta noite. Vamos louvar a Deus nesta noite com um louvor aqui que eu creio que vai ser abençoado por Deus. Vamos louvar, os irmãos, vai me ajudar aí, os instrumentistas, depois eu vou fazer as minhas considerações aqui nesta noite maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Vamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você conhece, você vai cantar comigo bem assim. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos. Andar em ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição. Cante comigo. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Cante nesta noite. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Eu sou, mesmo que haja luta, nada vai me impedir chegar ao céu, chegar ao mar. Todas as lágrimas, cante, vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa. Aleluia! Nós estamos esperando esse dia, o dia que nós iremos receber da mão do nosso Senhor. Amém? E Deus abençoe a todos nesta noite maravilhosa. Meus queridos, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Eu vou usar dois textos que vai fazer paralelo com o tema desta noite. Eu quero, enquanto você acha, Marcos capítulo 13, o versículo de número 33, e depois você vai abrir também lá em Mateus 25, 13. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Sâncio Soares, que nos convidou para estarmos aqui nesta noite tão maravilhosa. Também a pastora Marta Soares, essa família, que nós aprendemos a amar
dentro do nosso ministério ADEF. Amém? Também louvo a Deus pela vida da minha esposa, está comigo mais uma vez, adorando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Também louvo a Deus pela vida do nosso amado, nosso pai, pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, a nossa pastora Norma Mendes, essa família pastoral também que nós aprendemos a amar. Também trago um abraço do nosso pastor regional, o pastor Jaime do Espírito Santo, também a nossa pastora Keren Apuc e todos ali daquela regional. Trago um abraço também da ADEF Mem Martins, estamos ali pastoreando novo desafio, desde janeiro estamos ali e tem muitos irmãos obreiros que estão assistindo a live, né? E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para nós. Estou vendo ali atrás um casal que está aí conosco, nosso irmão André e a nossa irmã Julieta estão ali também. Quero louvar a Deus pela vida desse casal abençoado. Todos os meus amigos obreiros que estão aí, essa pleiade de obreiro, que Deus possa vos abençoar de uma forma poderosa. Quantos acharam? Digam amém. Marcos, capítulo de número 13. Vamos ler o tema que vocês escolheu, verso de número 33. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 33. Diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Agora, abra lá em Mateus, capítulo 25, verso de número 13. Glória a Deus. Mateus, capítulo 25, vamos ler o versículo de número 13. Quantos acharam? Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. Eu quero usar por referência o capítulo 25 de Mateus que nós acabamos de ler. Tem a mesma ênfase do tema, né? Como os irmãos sempre sabem, todas as vezes que nós ministramos a palavra, nós titulamos a mensagem que nós pregamos. Eu quero pregar nesta noite o tema que está aí: olhai, vigiai e orai. Diga para a pessoa que está do centro, diga para ele: olhai, vigiai e orai. Mais uma vez. Eu também saúdo os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Meus queridos, gostaria que você dobrasse aqui a sua atenção. O tema que os pastores, os irmãos escolheram é um tema muito sugestivo. Nós sabemos que tanto no capítulo 13 de Marcos, quanto no capítulo 25 de Mateus, todos os dois temas são temas escatológicos que apontam para o futuro. No capítulo 13 de Marcos, os discípulos ficam abismados com o templo e eles queriam apresentar para Jesus o templo. Então, quando Jesus começa a relatar com eles, ele aponta para o futuro, as coisas que ainda iriam acontecer. E no capítulo 25 de Mateus, eu vou tomar por base nesta noite, nesta mensagem, o capítulo 25. O capítulo 25 de Mateus é também um capítulo escatológico. Jesus agora está no Monte das Oliveiras e dando seguimento no sermão profético do capítulo 24 de Mateus.
Agora Jesus vai dar para os discípulos uma ênfase a respeito do seu reino e a respeito da sua vinda. Somente Mateus vai escrever a parábola das 10 virgens, que está inserido naquilo que nós chamamos do sermão profético de Jesus. Do alto do Monte das Oliveiras, como eu acabei de falar, Jesus discorre pelo menos 2 capítulos, alertando concernente ao reino futuro, ao reino dos céus. E é a primeira vez que Jesus ele vai comparar o reino do céu com uma mulher, ou com mulheres, porque a parábola das 10 virgens de Mateus 25, você conhece. E Jesus agora, ele começa dizendo, ele disse, olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, a 10 moças virgens, que saíram ao encontro do noivo. É bem verdade que o capítulo 25 de Mateus está atrelado também a um casamento judaico. O casamento judaico, o pastor Jackson Elias, ele divide pelo menos em 3 partes, a nível de introdução, para você entender. O casamento judaico, primeiro, ele era separado. Nós sabemos que os jovens daquela época, eles não tinham o poder de escolha da sua própria noiva, do seu próprio noivo. Eram os pais que separavam os filhos para casar. Então, a primeira parte era a separação. E quando os meninos já estavam numa idade de casamento, vinha-se o que nós chamamos de noivado. Eles noivavam, e esse noivado era um compromisso que era feito diante da sociedade, diante dos pais, até chegar no ápice do casamento, do matrimônio. Então aqui Jesus está dando uma ênfase no que diz respeito à cultura e o casamento judaico. O casamento judaico, nós sabemos muito bem que o noivo, ele, juntamente com a sua família, juntamente com os seus pais, ele ficava responsável em pagar o dote para a sua noiva. Mas o que me chama a atenção a nível de introdução é que Jesus ele compara as 10 moças virgens. E o que seria, pastora Marta, essas moças virgens? Era as amigas da noiva que acompanhava ela na caminhada até chegar ao encontro do noivo. E algumas coisas me chamam a atenção no capítulo 25. É que Jesus ele disse que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Mas você sabe muito bem que dentro dessas 10 virgens, havia 5 que eram loucas, mas havia 5 que eram prudentes. Só que Jesus ele não faz acepção das que são loucas. Ele disse que o reino do céu é semelhante às 10 moças virgens. E o texto vai dizer que elas saíram ao encontro do noivo. E algumas verdades me chamam a atenção, porque
o contexto do casamento judaico. O noivo é Cristo. A noiva que não aparece, porque só aparece as 10 virgens, é a igreja. Eu falo de igreja, eu não falo da organização, eu falo da igreja como organismo vivo, a igreja que é invisível, a igreja que é pura, a igreja que é santa, a igreja que não tem placa, a igreja que não tem endereço físico. Quando eu falo de igreja, eu falo daquela que está clamando todo dia e toda noite, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando eu falo de igreja, eu estou falando daquela que está vigiando, que está esperando a volta do noivo. Deixa eu ver nesta noite, só quem está esperando a volta do noivo, levante a sua mão para o céu. A noiva que não aparece, ela é a igreja do corpo de Cristo, uma igreja santa, imaculada, uma igreja que não tem endereço, é uma igreja que está na torre de vigia, é uma igreja que está na torre de vigilância. Só o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que todas essas moças virgens, pastor Sânzio, elas faziam parte do reino de Deus. Não, talvez você não entendeu, eu vou falar de novo. Todas as 10, elas compunham o reino de Deus. Porém, 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. Não entendi, pastor Marco Venâncio? Vai entender agora. O que Jesus está dizendo é que no meio da nave da igreja ainda existe pessoas que estão dispersas, está na igreja, está cantando, está louvando, está pregando, está dizimando, mas ainda não entendeu o propósito específico e definido de Deus na sua vida. Eu vim de Mem Martins nesta noite para dizer: Deus tem algo pronto, preparado e específico na sua vida. Deixa eu ver quem acredita. Todas elas, pastor Sidney, faziam parte do reino de Deus. Elas faziam parte do organismo da igreja. Eu acredito que aqui não tem, mas existem igrejas por aí em que boa parte dela, se a trombeta tocar, vai ficar para trás. Por quê? Porque não tem mais o azeite na sua reserva. Então, a primeira verdade que eu consigo identificar dentro desse capítulo é que essas 10 virgens, elas faziam parte do reino dos céus. Aleluia. Elas tinham lâmpadas. A Bíblia diz que todas elas tinham lâmpadas. Pastor Marcos, o que seriam essas lâmpadas? Essas lâmpadas seriam aquelas pessoas que o seu nome até está no hall de membro. Aleluia. Essa lâmpada significa que as pessoas até têm uma credencial, uma carteirinha. Aleluia. Essas lâmpadas é aquilo que as pessoas têm alcançado no reino de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: só o nome no hall de membro não salva, só o nome como dizimista não salva, só o nome como ofertante missionário não salva. É preciso ter reserva, é preciso ter azeite, é preciso ter azeite. É por isso que o tema é olhar e vigiar. Existem pessoas que têm o nome no hall de membros da igreja, mas não tem o nome no livro da vida.
Existem pessoas que têm o nome como dizimista, ofertante, aleluia, assíduo todos os meses, mas não tem o seu nome no livro da vida. A segunda verdade é que eu olho para esse texto e eu consigo observar, é que todas elas estavam esperando o noivo. Todas as 10 virgens estavam aguardando o noivo. Se eu perguntar aqui nesta noite, quem é que está aguardando a volta do noivo? Você vai levantar a mão e vai dizer que está aguardando. Mas existe uma diferença, aleluia. Se eu perguntar quem ama a volta do noivo, porque existe uma diferença entre esperar a volta do noivo e amar a volta do noivo. Deixa eu ver nesta noite, só quem ama a volta do noivo, meneia pelo menos uma mão para cima e dê pelo menos um minuto de glória a Deus. Amar a volta de Deus é diferente de aguardar a volta dele. Porque quando você ama, você diz, pode voltar a qualquer momento. Mas quando a pessoa só está esperando, ele está dizendo, eu estou esperando, mas deixa eu me consertar primeiro, deixa eu me endireitar primeiro, deixa eu parar com isso primeiro. Mas nesta noite está dizendo, olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. É noite de vigilância no reino de Deus. A segunda observação que eu vi é que todas elas faziam parte. A primeira é que elas faziam parte, e a segunda é que todas elas esperavam a volta do noivo. Olhe para cá. O fato de nós subirmos no altar e pregar e cantar não significa que nós estamos prontos para subir quando o noivo chama. O fato, presbítero Roger, de nós pegarmos o microfone e pregar, não significa que nós estamos prontos e aguardando a volta do noivo. Eu vou falar, porque eu não vim de Mem Martins, aleluia, para poder passar a mão na cabeça de ninguém. Nesta noite, o recado de Deus, aleluia, para mim e para você, é que nós venhamos olhar, vigiar e orar. Olhai, vigiai e orai com as nossas atitudes. Nós estamos vivendo em uma época, pastor Jacques Elias, em que o temor, aleluia, das pessoas, de muita gente, está saindo do nosso meio, está com a vida toda errada, está fazendo toda a coisa bagunçada, está fazendo coisas que desagradam ao Senhor, está mentindo, está caluniando, está criticando, não sai de frente de uma novela, não sai de frente da pornografia, e quando quer chegar aqui, quer cantar, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, que é nada. É noite de nós nos endireitarmos diante da presença dele. O fato de estar esperando o noivo não significa que vamos subir. O fato de nós pregarmos, de nós cantarmos, não significa que nós estamos prontos para subir. O fato de você profetizar, de você falar em língua, de você fazer tudo, não significa que você vai subir. A noite deste dia está dizendo para nós vigiar. A terceira observação, louvado seja Deus, é que essas moças, essas loucas, elas ainda tinham um pouquinho de azeite. Você sabe muito bem que essas 10 moças vão acompanhar a noiva. Só que a Bíblia diz que o noivo vai demorar.
o noivo, ele demora para chegar. E aí a Bíblia vai dizer que elas vão dormir. Elas adormeceram. Só que de repente alguém disse assim: aí vem o noivo. O dormir não é o problema. O problema é dormir sem reserva. Eu vou falar de novo. O problema não está em dormir. O problema está em dormir despreparado, desconcertado, com a vida fora do altar. Porque quando alguém disse aí vem o noivo, as que eram prudentes se levantaram e novamente as suas lamparinas mantiveram acesa. Mas aquelas que eram loucas, elas observaram que o seu azeite era pouco. Olhe para cá. O problema das loucas, pastor Sanzo, o problema das loucas, me permita a expressão, o problema das loucas não era adultério, ela era virgem. O problema das loucas não era namoro escandaloso, ela era virgem. O problema das loucas não era fornicação, todas elas eram virgens. O problema das loucas não é que elas ficavam de baladas em baladas, não, elas eram religiosas, era virgem, era moça pura. Pastor Marco, então qual era o problema das loucas? É que elas tinham azeite, mas o azeite estava pouco, estava acabando. Elas até oravam, mas oravam só um pouquinho. Elas até jejuavam, mas jejuavam só um pouquinho. Elas até congregavam, mas só aparecia no domingo. Aleluia. Elas até oravam, mas só oravam 5 minutos. Nesta noite, Deus está dizendo, é noite de encher a lamparina de azeite. Porque tem crentes que ele vem no domingo e ele só aparece no outro domingo, achando que o azeite desse domingo vai dar até no domingo que vem. Ei, é necessário vir no culto de doutrina, é preciso vir no culto de intercessão, é preciso vir na EBT, é preciso vir na consagração. Para quê, pastor? Para poder encher a lamparina, para poder ter reserva, para poder ter reserva. O problema das loucas não era conversa fiada. O problema da louca não era mentira. O problema da louca não é coisas que nós estamos acostumados a ver por aí, não. O problema das loucas é que o azeite que ela tinha estava acabando. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, não deixe o azeite acabar. Diga para ele, ei, não deixe o azeite acabar. É necessário abastecer, é necessário encher a lamparina. E nesta noite você tem a oportunidade de poder encher, de sair daqui cheio. Elas tinham um pouquinho, porque a Bíblia diz, meu nobre pastor Romero, quando elas se despertou, elas observaram que o azeite que ela tinha não tinha acabado, estava acabando. Você sabe um tanto quanto eu que o azeite, ele é um dos símbolos do Espírito Santo. Sabe qual era o problema daquelas loucas, pastor Sanzo? É que o Espírito Santo que estava dentro dela estava se
esvaziando, estava minando, e isso é um problema. Aleluia. O crente não pode perder a essência, o crente não pode perder o brilho do Espírito Santo. Pasme os senhores, assustem a senhora. Existe crente que você olha para ele, você não mais vê o brilho do Espírito Santo, você só vê ele pensando no euro, no dólar, na libra, no carro, na casa, na fazenda, no sítio. Só está pensando em ter coisas daqui. Mas eu vim de Mem Martins para te dizer: é noite de encher do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque vai ficar para trás carro, vai ficar casa, vai ficar dinheiro, mas a igreja vai subir. A igreja vai subir. A Bíblia diz: tudo é passageiro. Eu me encanto, pastor Sanzo, com José, porque até para sonhar, nós temos que ter equilíbrio. Eu falei esses dias lá na igreja. José, presbítero Roger, até para sonhar ele tem equilíbrio. Sabe por quê? Porque o primeiro sonho de José, ele sonhou com feixe. Quem é do campo sabe, vai lá na lavoura, na mata, pega aqueles feixes de lenha, traz para casa para acender a fogueira, para acender o fogão. Então, o primeiro sonho de José, ele sonhou com feixe, lenha. O feixe é coisa de baixo. Você tem que sonhar em trocar de carro, é bom. Você tem que sonhar em ter sua casa própria, é muito bom. Comprar o seu sítio é bom. Aumentar o seu salário é bom. Viajar é bom, tem que sonhar mesmo. Mas José me encanta, porque até para sonhar ele tem equilíbrio. Por quê, pastor? Porque o segundo sonho de José, ele sonha com estrela, sol e a lua. Se os feixes são de baixo, é coisa da terra. A estrela, o sol e a lua são coisa de cima. O que José está me ensinando é: eu tenho que sonhar com o carro do ano, mas eu tenho que sonhar em falar em língua novamente. Se eu posso sonhar em viajar, eu tenho que sonhar em ser cheio novamente. Então nesta noite, sonhe com as coisas de baixo, mas não se esqueça de falar em língua, de congregar, de cultuar, de orar e de buscar a presença de Deus. A primeira coisa é que todas elas faziam parte do reino dos céus. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas às vezes nós estamos em um culto como esse, e às vezes tem pessoa que está sentada do nosso lado, que se a trombeta tocar, ele não sobe no arrebatamento da igreja. Eu sei que dói. Existem pessoas que às vezes estão sentadas do nosso lado, que se o arrebatamento for agora, ele fica para trás. Por causa de um pecado escondido, por causa de um pecado em oculto. Ei, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, ele traz juízo para a sua própria vida. Vigiai, toma cuidado, meus queridos irmãos, com aquilo que nós estamos fazendo às escondidas. E aqui tem um problema. Tem um problema aqui, presbítero Roger, o senhor que mexe com jovens. A Bíblia diz que quando Acã, ele pecou, Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, Israel está em pecado, por isso que perdeu a batalha. Mas peraí, pastor, não foi só Acã que pecou, mas Acã estava no meio do arraial. E quando Deus olhava para o arraial, ele não via só o pecado de Acã, ele via o pecado de toda a gente. Então nesta noite, você que está aqui, que ainda não se consertou a sua vida, só Deus sabe o que você está vendo às escondidas. Tome cuidado, porque os olhos de Deus estão contemplando as suas atitudes às escondidas.
Quando um jovem, ele está pecando dentro da sua casa, às escondidas, ei, você está colocando o seu pai e a sua mãe em perigo. Vigiai, orai. Elas faziam parte do reino, tinha o nome no rol de membro, cantava, pregava, profetizava, falava em mistério, mas estavam despreparadas. Elas estavam esperando o noivo, mas estavam esperando o noivo despreparadas. Elas até tinham azeite, mas o azeite estava acabando. Pastor Marco Venâncio, eu achei que eu ia vir para a vigília e ia ouvir uma outra mensagem, uma outra palavra. Ei, a palavra que Deus ministrou no nosso coração é essa. Deixa eu te falar uma coisa, antes da palavra chegar aí, ela já cortou aqui também, porque a palavra não é daí para cá, é daqui para aí, então fique tranquilo. Porque nós sabemos muito bem que o arrebatamento da igreja está batendo nas nossas portas. E é por isso que Deus colocou no coração da liderança um tema como esse: olhai, vigiai e orai. Porque existe muitas pessoas que não estão vigiando. Existe muitas pessoas que já parou de orar, já não conseguem mais orar. Mas nesta noite, Deus está dizendo, é noite de voltar à oração novamente. A quarta coisa que me chama a atenção é que elas tinham consciência que o azeite estava acabando. Elas olharam e disseram assim: o nosso azeite está acabando. Sabe por quê? Porque o crente, ele sabe quando ele está ruim. Ele sabe, irmão. Quando ele está só a capa da gaita, ele sabe que está ruim. Os sintomas do crente que sabe que está ruim é: você chama para orar, não vem orar. Você chama para congregar, não quer congregar. Você marca uma consagração, não aparece. Você marca o evangelismo, não aparece. Marca uma vigília, não aparece. Tudo que você marca, não aparece. Sinal que ele está sua capa. E ele tem consciência. Sabe por quê? Porque quando o pastor chega para ele para conversar, a conversa dele é a seguinte: pastor, eu estou fraco, estou desanimado. Muitas vezes o presbítero Roger conversa com alguns jovens, o jovem fala: meu líder, eu estou fraco, eu estou assim. Ele tem consciência. Essas loucas, elas tinham consciência que a forma que elas estavam não era boa. E quem sabe tem alguém aqui nesta noite no nosso meio, você tem consciência que você precisa melhorar mais. Você tem consciência que você precisa orar mais. Você tem consciência que você precisa se entregar mais, se doar mais. Aí tem alguém dizendo: pastor, mas eu vou deixar para fazer semana que vem. O mês que vem eu conserto, pastor. Não, conserta hoje. Se renuncia hoje. Volta hoje. Ora hoje. Consagre hoje. Busque a Deus hoje. Elas tinham consciência, pastor Jacques Elias. Ela disse assim: o nosso azeite está acabando. Agora, o que me chama a atenção, ela sabe que o azeite está acabando. Elas têm consciência que o azeite está acabando. E detalhe, quando elas vão pedir
do azeite das prudentes, a prudente fala: nós não podemos dar do nosso azeite. Vai aos que vendem e compra o azeite para vocês. Sabe o que as prudentes estão querendo dizer? Que salvação é individual. A sua esposa não vai te salvar. O seu esposo não vai te levar de carona para o céu. O seu pai não vai te levar de carona para o céu. A sua mãe não leva de carona para o céu. O teu pastor não leva de carona para o céu. Como é que eu faço então, pastor? É necessário você ter a sua lamparina acesa. É necessário você ter reserva. As prudentes falou para elas assim: vai e compra aos que vendem. Aí sabe o que me chamou a atenção, pastor Sidney? Quando elas perceberam, isso aqui é forte. Quando elas perceberam que o noivo apareceu e que elas estavam ficando para trás, elas mais que depressa correram, foi até o que vendia, comprou o azeite, encheu a lamparina, encheu a lâmpada, mas aí já era tarde demais. Sabe aproximadamente, pastor Sanzo, quantos ml de azeite cabia em cada lâmpada? Aproximadamente 150 ml cabia dentro da lâmpada para deixar ela acesa. As prudentes sabia que a quantidade de azeite que tinha dentro da lâmpada não dava para elas fazer aquela caminhada, aquele percurso prudente. Ela disse: vou levar azeite na reserva. Mas as loucas disseram: eu vim no domingo, dá para sustentar até domingo que vem, só com 150 ml de azeite? Dá não. Fala para a pessoa que está do teu lado: só 150 ml de azeite não dá de domingo a domingo não. Tem que vir na terça-feira para encher novamente. Tem que voltar na quinta-feira para encher novamente. É preciso voltar para poder encher novamente. O pastor está dizendo assim: meu filho, não vai por aí não que vai dar errado. Eu tenho 150 ml de azeite, pastor, vai dar. Ele está dizendo: não dá, é preciso encher novamente. E aí, elas foram, compraram o azeite e voltou. Sabe o que me chamou a atenção quando eu li isso? Por que elas não tiveram a mesma disposição antes? Só deixou para ter disposição quando perceberam que estavam ficando para trás. Tem crente que quando Jesus vir buscar a noiva, que ele ficar para trás, aí ele vai querer se esforçar, mas aí já vai ser tarde demais. O noivo veio, pegou as 5 prudentes, entrou para onde ia acontecer a festa, e a Bíblia diz assim: e fechou a porta. Depois que a porta se fechar, ai, 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 ai. É por isso que nós estamos aqui nesta vigília, nesta noite. Olhai, olhai o que? As nossas atitudes. Olhai o que? As nossas conversações.
Olhai o quê? O que que nós estamos vendo às escondidas? O teu pastor, ele não está lá nas madrugadas, ele não sabe o site que você tem acessado, mas existe um que está sentado no alto e sublime trono, os seus olhos como chama de fogo, ele contempla tudo e todas as coisas. Elas voltaram, e aí o desespero. Elas agora vão bater na porta. Abre-nos a porta, Senhor. Aquele dia vai ser um dia de desespero para quem ficar. Principalmente crente, que está cantando, que está pregando, que está ceando, que está dizimando, que está ofertando. Senhor, mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, eu orei, eu jejuei, eu ceiei, eu era dizimista. Apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim, maldito, porque as suas atitudes, o pastor não via, o seu líder não via, mas eu estava vendo, eu via tudo. Você estava seco, não tinha azeite, não tinha brilho. Apartai-vos de mim. Essa é a pior palavra que um ser humano pode ouvir. Você recebeu uma notícia que seu pai morreu, é ruim. Você recebeu uma notícia que a sua mãe morreu, é ruim. Você recebeu uma notícia, pior que seja, é ruim. Mas essa de Jesus é a pior. Essa é a pior. Então, a palavra que fica hoje para nós é vigiai. Não basta só estar aqui sentadinha, engomadinha, passadinho, engravatadinho, não vale só isso. Não vale estar só aqui. Eu tenho dito lá na igreja, pastor Jackson Elias, eu prefiro ser um filho pródigo perdido lá no campo do que uma dracma perdida dentro de casa. Eu prefiro. Porque o filho pródigo, ele estava longe da casa do pai, e ele disse, eu estou longe da casa do pai, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Mas a dracma não, ela estava dentro de casa, e tem dracma que está perdida dentro de casa. Mas nesta noite, Deus está dizendo, é noite de você se posicionar novamente. 150 ml de azeite cabia na lâmpada. Pastor Takayama? Então era necessário levar reserva. Elas não levaram. Se era só 150 ml, a caminhada é longa. Há quanto tempo, presbítero Roger, nós estamos ouvindo dizer que Jesus está voltando? Mais de 2000 anos. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas até hoje ele não voltou para nós. Mas nós estamos com azeite na lamparina. A qualquer momento ele pode vir. Porque Paulo disse que será nenhum momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pode ser agora. E aí, como é que está a sua lamparina? Tem azeite na botija ou não? Ele disse para nós estarmos vigiando. Porque ele disse, não sabeis o dia e nem a hora. E se fosse agora? Pergunte à pessoa que está do seu lado, e se Jesus voltar agora? E aí? E se a trombeta tocar agora? Como é que nós fica? Vamos subir ou vamos ficar? E a vergonha que vai ser lá na faculdade que você estuda? Ei, e a vergonha que vai ser na escola quando você chegar para estudar com a cara mais lambida? Alguém vai dizer, mas peraí, você não era aquele crente que fazia isso e que falava aquilo? E aí, você ficou também? O que te faltou
Você não namorava escondido atrás da escola. Você não namorava escondido no escurinho. A sua postura era uma postura de alguém que era santo. Aí você vai falar: eu só tinha aparência, mas eu não tinha azeite na botija. Eu caminho para o final. As prudentes também dormiram, como eu já disse. Mas o problema não está em dormir, o problema é estar pronto. Porque enquanto você está dormindo, enquanto nós estamos dormindo, Jesus pode voltar. E aí? E quando você acordar, você vai ter surpresa. Por quê? Porque quando você ligar a televisão, ou quando você entrar nas redes sociais, vai ter uma notícia espalhada para todo canto. Acaba de sumir nos 4 cantos da terra. Milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de pessoas, desapareceu. Aí você vai falar: meu Deus, fiquei para trás. Dormiu, mas dormiu despreparado. Acordou, o arrebatamento veio e ficou para trás. Então o problema não está em dormir, o problema é como você vai dormir. Existe crente, pastor Sâncio, que ele não ora mais para dormir, não ora mais quando acorda. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular e entrar na rede social, nem ora mais, nem agradece a Deus pela noite que passou. Esse aí já está sem azeite. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele vai ver quem mandou mensagem, quem fez isso. Não, meu filho, a primeira coisa é orar, dobrar o joelho, agradecer a Deus, buscar azeite, ter intimidade com Deus. Existe um livro, eu finalizo, que é muito conhecido, eu creio que alguém já leu, que se chama Bom Dia Espírito Santo. Benihim escreveu, e também o pastor Nerildo Acioli também escreveu esse livro. Eu tenho um que é do pastor Nerildo Acioli. Bom Dia Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, peraí, se ele é uma pessoa, então quando eu acordo pela manhã, ô meu amigo Espírito Santo, bom dia, como é que está o Senhor? Está tudo bem? É bom dia, Espírito Santo. Por quê? Porque quando você chega no trabalho, você dá bom dia para o patrão, para a patroa, para o amigo. E o Espírito Santo, como é que fica nessa história? O problema das loucas é que elas dormiram despreparadas. A palavra que fica, não quero ser extenso nesta noite, para mim e para você: como é que está a nossa lâmpada? Está acesa, pastor? Amém. Mas está acesa o suficiente até esperar a volta do noivo, ou está se apagando? Se coloca de pé nesta noite. É necessário não só ter a lâmpada, é necessário ter o azeite. E aonde tem o azeite, pastor Marco Venâncio? Terça-feira no culto de ensino tem azeite. Quinta-feira no culto de intercessão tem mais azeite. Todos os sábados na EBT, Escola Bíblica para Todos, tem azeite. No domingo nos cultos tem azeite. Venha e busca o azeite que é derramado todas as semanas nesse lugar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, as nossas vidas. Vamos buscar mais de Deus. Vamos nos esforçar um pouquinho mais. Porque o nosso azeite não pode acabar. Deus abençoe. Eu retorno ao nosso pastor nesta noite. Muito obrigado. Graças a Deus.